Larry Randolph. Odres tem a ver com escatologia, como fazemos as coisas, nosso estado mental, nosso, entre aspas, ecossistema, espiritualidade, como as coisas eram. Tudo isso está mudando. Há uma enorme mudança vindo na alma, espírito, dom, unção, igreja. Estamos no meio de uma grande mudança. A fim de fazer tal mudança, devemos deixar de ouvir duas vozes. Uma, a voz da esposa de Jó, a qual tem permeado essa nação. Em 2019, a maioria das pessoas que conheço tem falado para si mesmos sobre a impaciência e injustiça que sofreram. Não conseguem ver a esperança. A esperança postergada adoece o coração. Essa voz tem gritado à igreja para amaldiçoar seu Deus e morrer. Está dizendo que não venceremos. A Bíblia relata claramente que Jó disse, vejamos capítulo 13, verso 15, ainda que ele me mate, nele esperarei. E o Senhor lhe restaurou 7 vezes mais. 2020 é o ano de 7 vezes mais. Jesus disse, ele não falou algo escatológico, mas algo que redefiniria nosso odre, nos redefiniria para deixar o velho entrar no novo. Número 2. Lembre-se da esposa de Ló. Ela teve dificuldade quando foi visitada, não sabia como ser anfitriã daquilo que era divino, não sabia como lidar com algo novo, não sabia quando Deus estava prestes a fazer algo novo. Quando os anjos os visitaram, ela nem sabia como lidar com eles. Foi seu marido quem lavou seus pés e os alimentou. De certa forma, a igreja não tem hospedado aquilo que é divino, pois estamos tão presos na situação de que sempre fizemos assim, mas teremos que aprender de modo diferente. Ela também teve dificuldade com transição. Assim é a igreja. Deus nunca muda, mas nós devemos mudar. A palavra nos diz que devemos ser transformados, mudados de glória em glória, pelo Espírito do Senhor. De certa forma, Deus é, entre aspas, linear, assim como é a luz. Há uma mudança linear que está ocorrendo, a qual foi mencionada por Paulo, onde haverá um momento de intervenção divina e nós alcançaremos aquele que era, que é e que há de vir. Vivemos em um período, ele vivia em 3. Vivemos de modo linear e estamos tentando alcançar a eternidade que lida com 3 períodos, era, é e há de vir. Creio que Jesus estava nos chamando para viver assim. A esposa de Ló havia sido chamada para fazer parte do próximo mover de Deus. No entanto, se tornou um monumento do último mover de Deus, uma coluna de sal. Ela deixou de seguir adiante quando olhou para trás. Você não poderá conduzir o próximo mover de Deus enquanto olha o último avivamento, o último mover de Deus no retrovisor. Temos que nos agarrar àquilo que é novo e será repentino. Ela não queria fazer transição para o monte de Deus. Ele estava tentando elevá-la, ir para cima por causa do julgamento que estava por vir. Ela não pôde mudar. Mudança é teu amigo. Como igreja, estamos parados, atolados. Fomos chamados para ser cheios de vida, mas nos tornamos um museu, um memorial do que era. Deus é mais como um berçário, entre aspas, cheio de bebês, barulho, fraldas e há mau cheiro. Mesmo assim, é a família de Deus. Mas queremos edificar um museu com imagens feitas de cera, das coisas que eram, dizendo, veja como ele fez naquele mover de Deus. Apesar de honrar o passado, temos que seguir adiante com Deus. Ele é luz, e luz se move a 186 mil milhas por segundo. E você diz que está esperando por Deus? Ele está esperando por nós. Ele definitivamente está esperando a esposa de Ló sacudir o sal de si, sair de Sodoma e Gomorra, vir para a montanha de Deus, fazer algo e ser parte de algo novo. Talvez você diga que não sente estar sendo dirigido. Não. Sinta o peso ao permanecer sentado, acomodado. Meu amigo John Wimber dizia,
O que você quer dizer que não sabe o que fazer? Não ser guiado? Acaso não leu a carta de amor que foi enviada há 2000 anos atrás? Obviamente você não leu a carta. E a carta diz que Deus fará algo repentinamente. Quando o Senhor fala que coisas maiores faremos, nós temos que entrar em parceria com Ele. O destino de Deus para nossas vidas não se manifestará automaticamente. Ela se concretiza porque entramos em parceria com Sua vontade. Temos que entrar em parceria com a profecia que foi dada, do contrário, ela não se concretizará. Moisés foi chamado como libertador. Quero dizer que é uma voz chamando da sarça ardente, como a voz que chamou Moisés para seu destino. No entanto, isso não ocorrerá até que a tua curiosidade seja mais forte do que o teu conforto. Moisés estava mais curioso do que preocupado com o conforto. O conforto o levou a trilhar um caminho batido, e lemos que Deus olhou para ver se ele se voltaria. Deus o estava observando. Assim Deus está fazendo com você em 2020. Ele te dará uma palavra, falará, e você o ouvirá dizer: eu sou o que sou, agora cale-se, pois basta saber isso e siga adiante. No entanto, ele não te dará a voz que diz eu sou e a revelação da letra P, mencionada sobre esse ano, até que você abandone o caminho batido das coisas familiares na parte de trás do deserto, sempre direcionando as ovelhas da mesma forma, até que a tua curiosidade, adquiribilidade divina, sobre a qual Paulo diz: quero conhecer Cristo, o poder da sua ressurreição e a participação dos seus sofrimentos, tornando-me como ele em sua morte. Filipenses 3:10. Há um clamor no coração da igreja que brada: Paizinho, Abba Pai. Paulo estava expulsando demônios, escrevendo doutrinas, tremendo apóstolo, mas ainda dizia que queria um relacionamento que transcendia a mera religião. Uma vez que você se torna amigo de Deus, nunca poderá retornar ao mero ritual religioso. Deus está buscando parceiros em 2020 para concretizar seu reino na terra. A única coisa que devemos fazer é não ficar tão confortável com tudo. Estamos tão distraídos, tão ocupados, e talvez sejamos a igreja sobre a qual o apóstolo João escreveu, a igreja morna que perdeu seu caminho. No original, a palavra retornar ao primeiro amor quer dizer recalibrar, como por exemplo um telescópio, voltar às configurações originais. Ele quer que voltemos à renascença do primeiro amor. Quando uma pessoa está apaixonada, ela está sempre falando, conta todos os segredos. Se você quiser caminhar de modo profético, torne-se amigo de Deus, pois amigos contam segredos aos seus amigos. A voz de Jesus deve ser ouvida. Ele disse em relação a essa geração: e como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Mateus 24:37. A escatologia fala sobre isso de modo negativo e julgamento, mas eu entendo que em Gênesis nunca havia chovido em seus dias. O povo naqueles dias nunca tinha visto chuva. Deus havia falado para ele construir uma arca, e quando ela estava repleta com todos os animais, ele faria algo sem precedentes. Ele chacoalharia os céus e a terra e choveria. Até então, só tinha o orvalho durante a manhã e a noite. Portanto, não entendiam o que Deus falava. Alguns anos atrás, o Senhor veio ao pé da minha cama e disse que traria uma enchente de sua presença sobre a terra que vai além de todos os avivamentos relatados na história, algo que também não temos ideia. Disse que abriria os céus e as fontes profundas de água e as chacoalhariam. O que estamos fazendo agora? Estamos nos preparando. A profundidade do próximo mover de Deus está diretamente ligado proporcionalmente à preparação da tua arca. Quão grande é a tua arca? A questão não é quanta preocupação existirá, mas qual o tamanho da arca que você construiu para conter isso? Nosso copo não pode estar cheio, deve estar transbordando, ter mais do que o suficiente. Creio que esse ano de 2020 é um derramar dobrado.
há uma enchente vindo, há animais vindo dos 4 cantos da terra, e choverá, 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 e não cessará, até que haja uma enchente poderosa do Espírito de Deus que cubra a terra, assim como as águas cobriram a face da terra. Pedi ao Senhor uma palavra para 2020. Ele me disse: eu te darei umas 2.000 palavras. Tá brincando? Indaguei. Respondeu: leia todas as palavras que começam com o prefixo RE. No inglês, há cerca de 3.000, e peguei somente algumas que são positivas. Disse-me: diga ao meu povo para olhar no inglês as palavras com prefixo RE. 90% são positivas. Deus reformará, remodelará, recriará, recalibrará, redirecionará, reajustará, reorganizará, realinhará, reatribuirá, reprogramará, reparará, reestabelecerá, reforçará, reformará, retocará, refrescará, revitalizará, reabastecerá, examinará novamente, acordará de novo, restaurará, regenerará, rejuvenescerá, reembolsará, recuperará, recarregará, recomeçará, reiniciará, nascerá de novo, renovará, liberará novamente, reavivará e ressurreição. Renascença é o resultado. Estamos em um reinício. O Senhor me disse que Pedro e João voltarão à igreja. Nada estava acontecendo no templo. Este estava tão esvaziado de poder que nem pôde curar o homem coxo que se sentou ao portão do templo. Pedro representa poder e João, o amor, que é sempre o parceiro calado. Vieram ao templo durante o tempo para a oração e disseram-lhe: olhe para nós. Eles tinham acabado de contemplar Cristo no Calvário, onde houve uma, entre aspas, uma troca divina, onde quem Cristo era se tornou algo deles. Eles usaram o mesmo princípio com o homem coxo, dizendo que não tinham prata nem ouro, mas para olharem para eles por causa daquilo que tinham, o que tinham acabado de ver. No passado, vimos moveres com poder e às vezes o amor, mas nunca vimos um avivamento onde o poder procede do excesso do amor de Deus. Jesus se moveu em compaixão, a unção de João, e a sombra sarou a multidão, unção de Pedro. Estamos prestes a ver um impacto dobrado dessas duas unções vindo à igreja no tempo de oração, onde os cegos e desamparados olharão para nós, pois nós fitamos nossos olhos no Senhor Jesus. Jesus disse em João 3,14: e, como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Quando ele foi elevado, as pessoas foram curadas. As curas e unções virão quando fitarmos nossos olhos em Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Prepare-se não somente para os dons do Espírito, mas para os frutos do Espírito. Deus está prestes a complementar seu poder com seu caráter. Tivemos poder sem caráter, e por isso os avivamentos não foram maiores. Ele não pôde confiar em nós. O poder sempre trairá o caráter. Mas se você tiver caráter, este se tornará a plataforma de lançamento do poder. Você será imparável. Seremos o amor de Deus, que é o parceiro quieto, e o seu poder, a expressão da palavra de Deus. Prepare-se, pois Pedro e João estão prestes a derrubarem a porta do templo de Herodes.